Hoje vamos agora falar sobre isometrias, isomorfismos de espaços métricos normados e vamos tratar da completude de espaços métricos conormados. Vamos ver que a ideia é que todo o espaço métrico, ou todo espaço normado, pode ser incluído num espaço completo. Vamos ver isso. Dois espaços métricos dizem-se isométricos se existe uma transformação L de um espaço no outro que é bijetiva e preserva as distâncias. Né? A distância entre Lx e Ly é igual à distância de x e y nos espaços respectivos. Todo o espaço métrico isométrico a um espaço métrico completo é também completo. Eu deixo isto como exercício, mas a verificação é simples. Vocês têm que essencialmente mostrar que todas as sequências de Cauchy de um espaço são enviadas pela transformação L em sequências de Cauchy do outro espaço e os respectivos limites também são enviados. Dois espaços normados são isomorfos se existe uma isometria linear e bijetiva K. Ou seja, além de ser uma transformação bijetiva que preserva as distâncias, ela tem que ser linear, né? Tem que satisfazer esta relação de linearidade aqui, né? Que é a definição usual de linearidade. K de x mais alfa y igual a K de x mais alfa de ky para todo x, y vetor e para todo parte vetor x, y e para todo o escalar alfa. E vamos usar as distâncias induzidas pelas normas, né? Naturalmente. Ok, vamos agora ver que se o xd é um espaço métrico, então ele é isométrico a um subconjunto denso no espaço métrico completo. X-til d-til, vou usar esta notação, e este é chamado completamento do X. Mais ainda, dois quaisquer completamentos de X são isométricos. Isso significa, em particular, que se eu começo com um espaço métrico que é completo, então o completamento é alguma coisa que é isométrica ao próprio espaço original. Então eu não ganho nada, essencialmente. Vamos construir o completamento com a chamada construção de Cantor dos números reais. Vai ser semelhante a essa construção. Os números reais, não é, podem ser identificados com as sequências de Cauchy de números racionais que convergem para eles. Nós podemos identificar cada número real como uma classe de sequências de Cauchy que estão convergindo para ele. Essa é a construção de Cantor. Vamos estender essa construção para um caso abstrato de espaço métrico. A outra construção usual, outra construção que se vê muito nos cursos de análise, a construção de números reais, é os cortes de Dedekind. Só que esses cortes necessitam de uma informação extra, de uma estrutura extra. Eles necessitam de uma estrutura de ordem no conjunto que nós estamos estudando. Nós não temos isso em espaços vetoriais gerais e, portanto, é mais adequado usar a construção de Cantor. Okay? Então, nós vamos pegar o nosso espaço e vamos considerar o espaço x barra, que é a família de todas as sequências de Cauchy de elementos de x, com respeito à distância em x, e com uma seguinte relação. Eu digo que duas dessas sequências são equivalentes, duas sequências de Cauchy são equivalentes, se o limite das distâncias entre os pontos das duas sequências, a distância entre xn e yn, vai para zero quando vai para o infinito. Okay? Não é difícil ver que isto é uma relação de equivalência, realmente. Okay? E, então, o conjunto das classes de equivalência, a do x barra é o conjunto de todas as sequências, ok? E o x-til vai ser o conjunto das classes de equivalência entre as sequências. Tá? Então, esta distância, que eu vou agora definir aqui, vou definir uma distância d-til no espaço x-til. Vamos então considerar uma distância d-til no espaço das classes de equivalência. Okay? Nós vamos fazer o seguinte: a distância entre uma classe de equivalência e outra classe de equivalência vai ser obtida como o limite da distância entre os elementos
de uma sequência de Cauchy de uma das classes de equivalência e os elementos da outra sequência de Cauchy que esteja contida na outra classe. Okay? Então acontece que isto está bem definido para x-til e y-til. Ou seja, xn e yn são dois quaisquer elementos das classes x-til e y-til, respectivamente. Okay? E este limite da distância entre esses dois elementos, né, das sequências de dois elementos das classes, este limite não depende da escolha. Okay? É um exercício simples, porque nós sabemos que dois elementos que estão na mesma classe são elementos tal que a distância entre os seus termos vai para zero no infinito. Então, se eu escolher dois quaisquer elementos de uma classe, não vai modificar este limite aqui. Okay? Vamos agora denotar por π a projeção, digamos, a aplicação canônica, que leva um ponto qualquer das sequências, das nossas sequências iniciais, numa classe. Okay? Então, é aquela aplicação que pega em x, uma certa sequência, e leva na classe que contém essa sequência. É a projeção nas classes. Okay? E vamos definir também uma aplicação k, que vai pegar no x, nosso espaço original de pontos, né? E vai associar uma sequência especial, que é a sequência constante, okay? Que é uma sequência de Cauchy no x barra. Então, para cada ponto do espaço, eu associo a sequência constante, isso é uma sequência do x barra. Eu tenho uma aplicação do x no x barra, e depois esse x barra está contido no x-til através, né, através da projeção. Então eu vou pegar, né, num ponto x do espaço, pego na sequência constante e olho a classe de equivalência dessa sequência constante. E eu obtenho uma aplicação do x no conjunto das classes de equivalência. Esta vai ser a nossa aplicação que vai fechar o negócio. Então, acontece que o dtil, né, a nova distância entre kx e ky, para dois pontos x e y, no fundo vai ser o quê? Vai ser a distância entre as sequências constantes x e y. Isso é a mesma coisa que a distância entre x e y. Então, isso significa que o dtil, né, e o d têm as mesmas distâncias quando nós transferimos os pontos pela aplicação k. Então, a k é uma isometria de x com a sua imagem. Okay? Mas, mais ainda, k de x, a imagem de x, de fato, é um subconjunto denso de x-til. Okay? Já estamos completando a prova do teorema. Né? Então, por que é um subconjunto denso? Bom, para cada y-til, cada classe, né, nós podemos tomar um epsilon e temos agora que arrumar uma certa outra classe de equivalência que esteja epsilon próximo. O que nós fazemos? Tomamos ym, um representante da classe. A classe tem alguma sequência de Cauchy lá. Pegamos uma sequência de Cauchy. E então, por definição de sequência de Cauchy, para dado epsilon, eu sei que a distância entre y mais k é menor que epsilon para m suficientemente grande para qualquer k. Portanto, se eu pegar y barra m, tomamos então o y barra m como um representante desta classe. Quem é o y barra m? O y barra m é a sequência constante ym. Okay? Isso está associado a uma certa classe, que é a classe que contém essa sequência, e automaticamente vale o seguinte, que a distância entre y-til, a minha classe original, que continha esta sequência ym, e a classe de equivalência associada a este y barra é exatamente
uma classe que está a uma distância epsilon. Porquê? Bom, porque quando eu faço este limite, né, eu vou pegar Ks que estão muito grandes, que são em particular maiores do que o m, né, e portanto a distância vai ser certamente menor do que epsilon, porque eu escolhi o ym como sendo um ponto perto da cauda da sequência, um ponto bem distante, onde, né, todos os outros termos da sequência maiores do que m são epsilon próximos. Tá? Então, o y-til era um ponto qualquer do x-til, o epsilon era arbitrário, escolhi um epsilon qualquer, então acabei de mostrar que as sequências constantes, né, são densas em x-til, d-til. Eu arrumei para cada sequência de Cauchy, para cada classe, sequência de Cauchy, eu arrumei uma sequência constante, né, que está epsilon próxima dela. Então, o conjunto das sequências que são constantes, né, elas geram classes que estão tão próximas quanto eu quiser de qualquer outra sequência fixada. Okay? Então, temos uma isometria, temos uma imagem dos pontos originais do espaço, que é densa. Okay? Agora, usando esta isometria, a densidade e a desigualdade triangular, vamos concluir que o espaço x-til d-til é completo. Esse vai ser o nosso completamento. Como é que nós fazemos isso? Tomemos, de novo, uma sequência de Cauchy, mas agora uma sequência de Cauchy de classes de sequências de Cauchy. Então, agora estamos numa sequência de Cauchy no x-til d-til. Okay? Então, cada y-til n é uma família de sequências de Cauchy equivalentes. O que eu faço? Para cada y-til n, eu vou escolher um xn, né, de tal forma que a sequência constante xn está 1 sobre n próxima da y-til n. Okay? Então, o que é que vai acontecer com esta escolha, né, constantes xn, que ficam 1 sobre n próximas da sequência y-til n? Acontece que vai ser uma sequência de Cauchy. Então, como é que eu vou verificar isso? Eu vou olhar a distância entre xn e xm. Bom, mas a distância de xm nós já vimos pela isometria é igual a d-til kxn kym, mas agora a d kxn kym pode ser comparada, podemos usar agora esta informação como eu insiro, uso a desigualdade triangular, e vejo que esta distância entre estes dois elementos é menor que a distância do primeiro até ao y-til n, a distância entre o y-til n e o y-til m, e depois a distância entre o y-til m e o último elemento original. Ok, apliquei a desigualdade triangular duas vezes. O resultado disto é o seguinte. Este primeiro termo, né, por construção, é menor que y-m. O último termo por construção é menor que ym. E finalmente eu tenho aqui o d-til, né, tenho aqui a distância entre, né, as sequências de Cauchy que eu tomei no início. Portanto, esta distância aqui, né, ela vai para zero quando tomar n e m muito grande, porque eu estou olhando uma distância, né, entre pontos numa sequência de Cauchy. Portanto, dado um epsilon, eu arrumo um n grandão, tal que para n e m maiores do que n, eu vou ter simultaneamente d-til muito pequeno, 1 sobre n muito pequeno e 1 sobre m muito pequeno também. Então eu posso garantir que isto é menor que epsilon. Por exemplo, eu posso fazer 1 sobre n menor que epsilon sobre 3, este d-til aqui menor que epsilon sobre 3, e este 1 sobre m menor que epsilon sobre 3 também, para um nzão bem grande. Então, a xn, esta escolha que eu fiz de pontos de xn, representa uma certa sequência de Cauchy, no x barra, e alguma classe no x-til. Né? E acontece que a distância entre y-til n e a classe que nós construímos é naturalmente menor ou igual que, aplico agora a desigualdade triangular duas vezes, faço introduzir o k de xn, né? E o k de xn e o x-til, e
estas distâncias são ambas menores do que 1 sobre n, certo? Mas, bom, perdão, esta primeira é menor que 1 sobre n, por construção. Esta distância aqui é comparável com esta, é igual. E a distância de kxn até x til é simplesmente igual, por definição, que nós já vimos, a este limite aqui. Né? Mas isto pode ser feito arbitrariamente pequeno, como tomando um n bem grande, né? Porque isto aqui vai me pegar o resto das distâncias de uma cauda da série, de sequência. Okay? Logo, nós estamos provando que o y til n converge para esta x til. Certo? E, portanto, terminamos a prova de completude. Né? Falta ver ainda a unicidade, que tem a ideia de que a afirmação inclui a unicidade. Então, se existe uma outra isometria em algum outro espaço métrico completo, okay? Então acontece que se eu pegar, eu tenho uma isometria do x para um x til e tenho uma isometria deste x para um z. Okay? Bom, então o que eu posso fazer? Eu posso pegar nas duas isometrias que eu tenho, compor uma com a inversa da outra. Então eu tenho uma isometria bijetiva nas imagens entre, portanto, as imagens kx está no x til e o ix está neste z. Nos novos, digamos, uma outra isometria, num outro comportamento. Acontece que esta isometria, nestes conjuntos, ela se estende de maneira única a uma isometria entre os espaços originais, o x til e o z. Porquê? Porque eu sei que qualquer x til no espaço original, né, qualquer x til no espaço de sequências, tem uma sequência tal que o kn de x, o k de xn vai para o x til. Porquê? Bom, porque eu sei que esta imagem, né, a imagem k de x é densa, então eu tenho sequências que convergem para lá. E isto é uma sequência de Cauchy em xd. Né? Por outro lado, né, a sequência ixn está aqui neste z, ela é também uma sequência de Cauchy que tem um certo limite z. Esta associação agora é uma aplicação que em princípio dependeria das escolhas, mas ela está bem definida. De facto, ela não depende da escolha da sequência, porque as sequências, estamos trabalhando com classes de equivalência, isso é que é importante. Ela é injetiva e sobrejetiva. Okay? Porquê? Bom, porque simplesmente eu posso inverter a construção. Eu posso começar no z e passar para o x til. Okay? E restrita ao k de x, esta construção, de fato, é como se fosse identidade. E, portanto, ela é uma isometria. Né? Vamos ver que ela é uma isometria, é fácil verificar isso. E, portanto, né, como ela já era uma isometria antes, né, ela se estendeu a uma isometria com esta definição aqui. Certo? Eu já tinha isso definido aqui. E aí eu sei que cada um destes fatores aqui, cada um destes domínios e imagens são densos. Eu tomo um ponto qualquer de acumulação, tomo as sequências que convergem para lá e tenho um jeito de definir uma outra sequência do outro lado equivalente. Bom, a partir daí, não é complicado verificar que tudo isto está bem definido. Okay? E que se eu tomasse outra sequência, eu tenho o mesmo limite, né? E que estes limites não dependem das coisas das sequências. Certo? A injetividade e a sobrejetividade é uma questão de inverter a construção e provar que a mesma aplicação inversa dá os mesmos resultados. Isto termina a prova do teorema de completamento. Podemos agora considerar esta construção no caso de espaços vetoriais normados. É o mesmo tipo de construção. Se eu tiver um espaço vetorial normado, ele é isométrico a um subconjunto denso no espaço de Banach, que é o chamado completamento do espaço normado. E quaisquer completamentos são isométricos. A prova é a mesma, exceto que o x til, né, é um espaço vetorial
agora com, portanto, o conjunto das todas as sequências de Cauchy e das classes de Cauchy, agora é um espaço vetorial com as operações de soma termo a termo de sequências e multiplicação por escalar termo a termo também. Ou seja, se eu pegar duas sequências, né, a soma das classes é simplesmente a classe da sequência obtida pela soma dos elementos de x, y, estou no espaço vetorial, posso fazer isso, e o produto de lambda por uma classe de equivalência é a classe de equivalência de lambda vezes a sequência de Cauchy original. Estamos num espaço vetorial, podemos também fazer estas construções. Então, essencialmente, fazendo estas verificações extras, nós temos que a aplicação vai ser, de fato, além de ser uma isometria linear, e isso vai resolver o problema. Exemplos de completamentos. Os números reais, com a norma usual, né, do módulo, da diferença, são o completamento dos números racionais, com a norma do módulo. Okay? Isso é a construção dos números reais. Tomemos, por exemplo, um número primo qualquer e vamos definir o valor absoluto p-ádico dos números racionais pelas propriedades. As potências de p, né, Pn, nesta norma, a nova norma p-ádica é 1 sobre Pn, e se eu tiver um número racional em que, né, os elementos, quociente, né, têm numerador e denominador relativamente primos com P, então eu decreto que a norma deles é 1. Okay? Isto é um valor absoluto p-ádico. Para este valor absoluto, nos racionais, vale uma desigualdade triangular forte, vale que A mais B, né, o valor absoluto A mais BP é menor ou igual que o máximo dos valores absolutos p-ádicos, e vamos obter, pelo completamento, um corpo, o QP, que é conhecido como o corpo dos p-ádicos. Né? Isto é um completamento dos racionais com esta norma. Okay? É o mesmo processo. Isto integra-se de maneira interessante com um teorema antigo de Ostrovsky, que diz que existem apenas 3 classes de valores absolutos em Q, nos racionais. O valor absoluto trivial, em que em qualquer corpo nós podemos definir um valor absoluto que dá 1 para qualquer elemento não nulo e 0 para o 0. Okay? Esse é um valor absoluto trivial. O valor absoluto usual, o valor absoluto real, né, nós já conhecemos, e o valor absoluto p-ádico, para o número primo p. Então, nós só podemos definir estes 3 tipos. Mas nós podemos definir muitos p-ádicos, né? Para cada primo temos o seu p-ádico. Assim, os racionais podem ser completados usando um valor absoluto de essencialmente 3 formas diferentes. A trivial, né? Usando o valor absoluto trivial, neste caso, obtemos a métrica discreta no espaço dos racionais. Okay? E as sequências de Cauchy, numa métrica discreta, são simplesmente sequências que vão terminar em sequências constantes. A métrica usual, a norma usual, levando ao corpo dos números reais, e a p-ádica, levando ao corpo dos p-ádicos para cada p. Okay? Mostra-se que, de fato, que P, né, é realmente um corpo, está para provar, e é possível estudar análise nesse corpo. Ou seja, é possível estudar continuidade, diferenciabilidade, funções analíticas com valores em Q, etc. É toda uma área de trabalho muito interessante. É possível fazer outros completamentos. Nós podemos obter, por exemplo, Rm, né, espaço Rm, com a norma euclidiana, como completamento do espaço QM com a norma euclidiana nos racionais, né, um espaço vetorial de vetores com coordenadas racionais. Usando a distância euclidiana usual, podemos obter então o Rm como esse completamento. Podemos também construir, por exemplo, o integral Lebesgue num espaço de medida via a extensão de um funcional linear definido num espaço de funções simples para o seu completamento da norma do integral. Por exemplo, está explicado neste livro do professor Armando Castro, curso de Teoria de Medida, que meu colega aqui no Instituto de Matemática e Estatística da UFBA. É importante para o estudo concreto de espaços vetoriais normados, espaços de Banach, sem usar a teoria da medida, conhecer os espaços L P,
Ou seja, são os espaços das sequências de números reais ou complexos que são p-sumáveis, significando que a série das somas das normas dos elementos das sequências na potência p tem soma finita. Okay? Esta norma, a norma p, torna este espaço um espaço completo, um espaço vetorial, normado e completo. Okay? A prova desta afirmação pode ser encontrada no livro do curso, no livro que eu recomendo para o curso. Outro espaço extremamente útil e importante é o espaço Lzinho infinito, que é o espaço das sequências, num espaço normado qualquer, é o espaço das sequências com a norma do sup. Okay? A norma é o sup das normas dos elementos das sequências. Certo? E este espaço de sequências limitadas é um espaço vetorial normado também completo. Okay? Então, estes espaços são muito úteis para construir explicitamente exemplos e contra-exemplos para diversos resultados de análise funcional. Okay? E assim como ganhar intuição de diversas noções que podem ser apresentadas de uma forma muito abstrata e que podem ser testadas e verificadas de maneira concreta nestes espaços. Okay? É extremamente importante que vejam os exercícios como se prova a completude destes espaços.